Bora, Bahia, minha porra. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Au! Pam, 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 pam. Uhul! Vamos nós, vamos nós. Fazer um pipizinho. Porra, hoje eu ia começar minha aula de boxe, velho. Voltar, na verdade, né? Só que o instrutor o coach se confundiu. A gente tinha marcado hoje, ele achou que nós tínhamos marcado quarta-feira. Vocês querem que a gente grave react? React. Então fazer o seguinte, vocês escolhem as cenas. Vocês vão ter que definir 10 cenas memoráveis. Vocês querem que a gente reaja da Fazenda. E coordenem aí com o Rede Biel. Tá dada a missão, hein? A hora que vocês chegarem com os vídeos, 10 vídeos, a gente vai fazer 10 cenas. Vocês têm que entrar em consenso vocês aí e escolher as cenas. Fechado? Aí a gente grava, eu me comprometo em gravar pro canal pra vocês. Pega a Thaís de jeito aqui. Zoraide, que raiva, mulher. Bota um pouquinho de positividade no ar. Nossa senhora, gente, para de reclamação. Vamos fazer um dia isento de reclamações? Vamos, gente. Vocês escolhem as cenas agora. Agora fica aí missão pra Rede Biel aí, ó. Vocês escolhem, não sei como vocês vão fazer. Vocês escolhem. Deixa eu ir no banheiro rápido. Acontecer, bastava uma vitória. E logo no início, Ó o Vasco, 10 minutos e jogada ensaiada de escanteio curto, Figueiredo cruzou e Anderson Conceição, de cabeça, abriu o placar. Figueiredo teve a chance de ampliar 2 vezes, mas parou em Matheus Inácio. Parecia que seria uma noite tranquila, até Pará acertar esse chute e empatar o confronto. De novo com Pará, por pouco o Sampaio Corrêa não virou. Nenê também resolveu arriscar de fora da área, primeiro em cobrança de falta, depois em jogada de Ignaldo, mas errou o alvo. No segundo tempo, Nenê tentou fazer o papel de garçom. Ignaldo, na linha da pequena área, testou por cima. E Marlon Gomes cabeceou rente à trave. O jogo era lá e cá. Igor Catatal finalizou. Thiago Rodrigues deu rebote e Gabriel Poveda estufou a rede. Esse foi o 19º gol do artilheiro do campeonato. Já o goleiro vascaíno passou a ser vaiado. Na reta final, o árbitro deu 10 minutos de acréscimo. Tempo para Andrei, de cabeça, deixar tudo igual novamente. E quando o placar parecia definido, o zagueiro Joécio apareceu na área para dar a vitória ao Sampaio, no último lance da partida. O Cruz Maltino estava invicto jogando em São Januário nesta Série B. Uma derrota dolorosa, todo mundo sente, a gente sente a dor do torcedor, né? A gente naturalmente sente muito, mas nós somos profissionais, nós somos, temos personalidade forte, homens de caráter e a gente vai em busca do nosso objetivo. Com a derrota no fim, o Vasco agora fica de olho nos concorrentes pelo acesso. E Vascão! Lituano,
adversário na última rodada. Se os paulistas vencerem nesta sexta-feira, o confronto ganha contornos de final. Se por acaso acontecer uma vitória do Ituano amanhã, a gente vai realmente para trazer principalmente o acesso, né, no campo deles. Sabemos que vai ser muito difícil, vai ser uma batalha literalmente, mas acredito muito no elenco. Fica a decepção do torcedor, que tem feito a diferença. O torcedor vascaíno apoiou mais uma vez essa temporada e o Vasco abriu mão do Maracanã para jogar com esse clima, com essa proximidade da torcida do campo em São Januário. E o Sampaio Corrêa, que tem o Gabriel Poveda com 19 gols, é o artilheiro da Série B. É um time bem ajustado, um time bem montado, não é? Léo Condé, que é amigo do Everton Guimarães, inclusive, a gente sabe que faz um bom trabalho. E o Vasco ainda tem a sua chance, mas não pode vacilar, né, Denilson? Poxa, seria uma festa muito bonita, Nenê né? voltou, porque era né? o jogo do acesso diante do torcedor, dos milhões de torcedores que estavam ontem lá em São Januário. A decisão de jogar no São Januário é justamente para ter essa atmosfera, né? Fazer esse jogo um pouquinho mais quente dentro do campo. Primeiro tempo, assim, um pouquinho melhor para o Vasco, mas no segundo tempo, o Sampaio Corrêa parecia que estava jogando em casa, com liberdade. Eu acho que o Vasco sentiu o gol. Quando o Sampaio Corrêa passa à frente, o Vasco sente o gol. E aí na reta final ali, consegue o gol de empate quando parecia tudo decidido. O Sampaio Corrêa vai e faz o gol e consegue a sua segunda vitória fora de casa no campeonato da Série B. Campeonato brasileiro da Série B. Bom, a gente vai agora para a Série A, porque dois contrastes. O Atlético Mineiro, que decepcionou ao longo da temporada, não faz aquela campanha tão esperada pela maioria, mas o Galo ganhou do Juventude por 1-0, tá na briga por vaga na Libertadores, e o Juventude matematicamente rebaixado para a Série B. Antes mesmo da bola rolar para Atlético e Juventude, E Juventude. a Negra já protestava nas arquibancadas. No gramado, intensidade não era o que faltava. Nacho teve duas boas chances de abrir o placar logo nos primeiros 6 minutos. Só que foi a bomba de Dodô que inaugurou o marcador, fazendo a alegria de um torcedor pra lá de especial. Ameaçado pelo rebaixamento, o Juventude sentiu o gol. O segundo tempo começou com fortes emoções. Logo aos 5 minutos, Nacho foi derrubado na área. Pênalti é meio gol, certo? É, só meio mesmo. Na batida, bola na trave e Pavão não conseguiu colocar no fundo das redes. Os minutos finais foram marcados pelo nervosismo do Atlético e pela defesaça de Everson, sacramentando o 1-0. Queria trabalhar um pouco menos, mas foi um jogo importante. Senti que eu jogo com o Galo, verdade, minha prestação de contribuição para essa vitória. Mesmo com a vitória, o Galo continua na 7ª posição pela 15ª rodada seguida. De todo jeito, os 3 pontos são importantíssimos na luta pela vaga na Libertadores. Ainda mais que na próxima terça tem duelo direto contra o São Paulo dentro do estádio Morumbi. Quando você analisa o campeonato, você tem que buscar 3, 4, 5 campeonatos atrás, quantos pontos tiveram os 6 primeiros, qual é a pontuação que você tem. Com a derrota fora de casa, o Juventude deu adeus às chances de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Praticamente o Juventude não caiu hoje, né? Foi uma série de resultados que não vieram. E a gente tentou, de certa forma, desde o início do ano, não foi o treinador A, B ou C, ou eu, né? A gente sempre tentou fazer o nosso melhor. Infelizmente o futebol tem resultados ruins e hoje, esse ano, a gente foi um dos times rebaixados. O Galo na briga pela Libertadores e o Juventude, que todo mundo já imaginava, vai estar na Série B de 2023, Dedê. Loirão, impressionante como o Galo não está conseguindo jogar bem nos últimos jogos. Impressionante, porque a qualidade técnica, ontem vendo o jogo, você vê que é um time que tem jogadores com muita qualidade técnica, mas que estão sem confiança. Juventude, em algum momento, até assustou o Atlético Mineiro, o torcedor realmente meio desconfiado com o time, porque se analisar
individualmente o time, o Dodô, por exemplo, que é um jogador que não vinha jogando, por causa da lesão do Arana, passou a jogar e conseguiu fazer o único gol da partida e não está conseguindo aproveitar as oportunidades. O Galo teve a oportunidade de fazer 2, 3, mata o jogo, joga mais tranquilo, mas ontem praticamente passou o segundo tempo, às vezes tentando girar a bola com muita lentidão e não querendo ser mais agressivo na partida de ontem. E o Hulk faz muita falta, né? A gente tem que lembrar disso, é o principal jogador do time e tá fora. Dedê, e agora? Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho alguns tênis que eu gosto muito e sempre que pinta aquela dúvida quando eu tenho que escolher um para sair de casa, porque é um mais legal que o outro, um mais estiloso que o outro. Mas uma coisa eu não tenho. Eu uso o tênis Pé Baruel sempre antes de colocar algum calçado. Assim eu fico muito mais confiante e também protegido. Afinal, tênis pé elimina 99% dos fungos e bactérias. Vou mostrar para você como é fácil. Você pega aqui, ó, seu tênisinho, seu tênis Pé Baruel. Você joga aqui, ó, pouquinho, guarda e é muito simples. Então, para proteger os seus calçados favoritos, eu não tenho dúvida. Uso o tênis Pé Baruel. Assim, ele fica mais protegido e eu posso usar várias outras vezes. Então lembre-se, tênis Pé Baruel antes de calçar e também antes de guardar. Assim você se sente mais confiante para usar qualquer tipo de calçado. Então faz o seguinte, mete o pé com o tênis pé. Renata Fã. E agora a divisão de rede pra gente seguir com a vitória do seu São Paulo, hein? No último minuto, o Luan resolveu a parada e o tricolor paulista bateu o Atlético Goianiense. E vamos falar mais de Libertadores. Boa. Vou dar um trocinho. A comemoração de Luan nos braços da torcida teve alguns significados. Seu gol, aos 49 do segundo tempo, valeu a vitória do São Paulo sobre o Atlético Goianiense, que mantém a equipe vivíssima na busca por uma vaga na Libertadores. Além disso, na noite em que atuou apenas pela 12ª vez na temporada, interpretou mais uma cena do filme de sua vida, cheio de momentos tristes e de incertezas nos últimos tempos. Luan é do São Paulo aos 49 do segundo tempo. Foi muito difícil, acho que primeiro treino do Rogério, vou e me machuco, né? Tento voltar, retorno, acabo machucando de novo. Esse ano tive que passar por cirurgia. Como eu falei, foi muito complicado. Em determinados momentos a cabeça do jogador ela pensa, às vezes, o jogador, a torcida acha que não, mas o jogador pensa em parar de jogar, pensa, será que eu estou fazendo tudo certo? O Luan, para mim, é um jogador que mais domina a posição, tá? De primeiro volante, na acepção da palavra, 2 zagueiros, 1 volante. O Luan jogou os minutos que ele tinha condições de jogar. Se eu coloco o Luan mais cedo, ele não conseguiria. Daí eu já imaginei que ia ter aquela bola no final do jogo e eu precisava que ele estivesse bem. E aí eu, como um treinador visionário, imaginei, vou colocar o Luan aqueles 15 minutos que ele vai fazer o gol da vitória. Quem colocou a bola na rede pela primeira vez foi Caleri, que não comemorou por um impedimento milimétrico. Mas quando outra chance apareceu, o argentino completou o cruzamento de Patrick e abriu o placar. Tornou-se o terceiro maior artilheiro estrangeiro do São Paulo em todos os tempos. Só que a partir daquele momento o jogo mudou. O Dragão, que já tinha sido perigoso com Ayrton, deixou o Morumbi ainda mais apreensivo com a conclusão quase perfeita de Luiz Fernando. E se aqui a única opção de Felipe Alves foi torcer e rezar, logo depois ele seria marcante para evitar o empate, tanto no chute de Ayrton quanto na cabeçada de Thurin. Eu fico feliz por poder estar contribuindo da melhor maneira possível, né? A gente tem que ter um entendimento, né, que nessa reta final todos os duelos são muito complicados, né? A gente enfrentou um time na zona do rebaixamento que estava jogando o jogo da vida para poder sair dessa situação incômoda. Agora, depois que Rafinha saiu jogando errado, não teve jeito. Felipe Alves até voou, mas não tinha muito o que fazer para evitar o golaço de empate de Baralhas. Golaço. O Atlético, que vinha de 5 jogos sem perder em sua luta para escapar da Série B, continuou se sentindo em casa. Luiz Fernando e Thurin estiveram muito perto da virada. E sofreram demais com Luan e o gol que mudou completamente a atmosfera do Morumbi. Eu acho que é uma aprovação.
porque Deus está mostrando pra gente que nós temos condições e às vezes a gente vai ficar lamentando. A gente não tem tanto lamentar. A gente sabe que o futebol é assim, futebol é resultado, é bola na rede. Foi a terceira vitória seguida do São Paulo no Brasileiro, que até então não havia acontecido em 2022. Uma noite que valeu pelo resultado, nem tanto pelo futebol. Se for analisar somente os 90 minutos, eu acho que até no primeiro tempo acho que foi o jogo mais pro São Paulo, mas no segundo tempo... Ó, velho. O que, velho? O que eu fiz? O ritmo do primeiro o Atlético foi superior a gente no segundo. Para ganhar e conseguir a classificação, tem que jogar nós temos que render mais. Nós temos que jogar mais do que nós jogamos, especialmente no segundo tempo de hoje. Denilson deve estar feliz, hein? Vitória importante nessa caminhada final rumo a Libertadores. O São Paulo que demorou para se reencontrar, mas agora parece ter encontrado uma fórmula, não desistiu, foi até o final, acho que isso vale. O Felipe Alves muito bem na partida, o goleiro que teve que participar mais do jogo, porque o Atlético Goianiense deu trabalho. Parecia que o resultado seria um empate e o Luan garantiu tudo. Parecia que o resultado seria um empate com um gostinho mais bem de derrota, hein? No segundo tempo, o Atlético Goianiense foi muito melhor do que o São Paulo. Depois que o Moreira, por exemplo, estava jogando pelos lados do campo, passou a jogar como volante no lugar do Colorado, que saiu mais uma vez machucado, que é uma pena, né? Tem se machucado bastante durante essa temporada. O São Paulo perdeu a profundidade do lado direito, perdeu a profundidade do lado esquerdo com o Reinaldo por causa da questão física. Aí o Rogério Ceni arriscou ali em colocar... Arriscou não, né? Ele sempre faz essa substituição do Hélio pelo Reinaldo, né? Porque ele acha que o... Acha não, e ele tem razão nesse caso. O Hélio dá mais profundidade e, por ironia, o gol saiu dessa forma, né? Num cruzamento já na reta final ali, faltando menos de um minuto. E aí o Luan, uma alegria muito grande ver o Luan fazendo gol, entrando em campo e sendo protagonista na reta final, porque é um cara que também sofreu com bastante lesões nessa temporada. Ele desabafou, foi comemorar com o torcedor, né? Chegou lá se aproximando da arquibancada, enfim. Mas o que é importante, Denilson, é que a gente sabe que está todo mundo com objetivos ainda no campeonato. Seja brigar contra rebaixamento, vaga na Libertadores, Sul-Americana, não é? Então o São Paulo tem que continuar firme. Vai enfrentar o Galo, aí é uma briga direta na próxima rodada. Precisava desse resultado até para chegar com mais confiança e podendo administrar melhor essa partida seguinte. Agora, o Atlético Goianiense, um golaço do Baralhas, né? Aliás, é um time que, pelo futebol que apresenta, na minha opinião, não mereceria estar na zona do rebaixamento. Daqueles que lá estão, porque agora Cuiabá e Ceará trocaram de posição, né? O Cuiabá está fora e o Ceará está entre os 4 piores. Mas o Atlético Goianiense, ele dá trabalho para os adversários. Dá trabalho, porque é um time que, principalmente no segundo tempo, com as alterações, fica um time mais leve em campo, com mais velocidade. Ontem foi assim no segundo tempo. E daqui para o final, né, até especificamente o torcedor do São Paulo, que fez um papel muito bonito nessa temporada, não dá mais para querer também fazer jogo bonito, jogar bem, não. É fazer isso aí, ó. É somar os pontos para colocar o São Paulo aí na Libertadores da temporada que vem. Bom, falando em Libertadores, amanhã conheceremos o novo campeão da competição, ou o Flamengo ou o Atlético Paranaense. E a gente vai relembrar as campanhas de cada uma das equipes, começando pelo time do Luiz Felipe Scolari, o Atlético Paranaense. Contrariando as forças da natureza e da lógica, um furacão brasileiro tem derrubado inimigos pelo caminho no continente. Desde 2018, o campeão da Copa do Brasil de 19 e bicampeão sul-americano chega no ápice para mudar de vez o patamar do clube. O Atlético Paranaense quer o seu lugar entre os grandes. No llegar a final da Liberta, o ano passado o clube disputou a outra Copa Continental. Eu fui parte do ano passado, hoje sou parte de novo, assim que estou muito feliz. Un año, 4 meses más o menos casi que llegué al club, lograr estas cosas a nivel continental es muy lindo. Y eso gracias a todo el esfuerzo que ven haciendo todo el grupo, el club, que parece que viene haciendo cosas bien, No comando desse time, um dos técnicos mais vitoriosos da história. Luiz Felipe Scolari tem 27 títulos na carreira, é bicampeão da Libertadores por Grêmio e Palmeiras. E após a classificação heróica diante do Estudiantes em La Plata, já comunicou que está prestes a se aposentar para seguir no clube. Para mim, já tenho
a minha ida terminada no fim do ano, praticamente. Eu vi que foi uma das vitórias mais emblemáticas de toda a minha carreira. Muito contente, muito satisfeito e terminar assim como a gente está terminando é muito bom. Então, só tenho a agradecer esse pessoal. O Atlético terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo B, com os mesmos 10 pontos do Libertad, o adversário das oitavas de final definido em sorteio. Vitória em casa por 2-1 e empate em 1-1 no Paraguai. Nas quartas, o Estudiantes. Nada fácil após um 0-0 na Arena da Baixada. Porém, o solo argentino, o prodígio Vitor Roque, nos minutos finais, garantiu uma das vitórias mais importantes da história do clube. Desde o início da campanha até o momento da classificação da semifinal, acho que a equipe ela evoluiu em todos os setores, né? Então você vê jogadores que acabaram se desenvolvendo dentro da competição, jogo a jogo, foram melhorando as suas performances dentro da competição. Eu acho que isso daí ajudou muito e, sem dúvida nenhuma, acho que a força do grupo se fez presente dentro da competição. Então, todos os jogos que nós jogamos, nunca o mesmo jogador acabou decidindo, sempre um outro jogador acabou decidindo a partida. Eu acho que isso daí acaba mostrando quão forte é o grupo do Atlético. Na semifinal, uma rivalidade crescente. Dois dos maiores comandantes de carreira do jogo. Abel Ferreira, o atual bicampeão consecutivo da Copa, encontrava um mestre escolar, outro ídolo alviverde, Teu Filipão. Alex Santana fez o gol da vitória por 1-0 em Curitiba. O Allianz Parque vendeu a 2-0, tudo se encaminhava para a terceira decisão consecutiva do Palestra. É lá que o Furacão buscou o empate e a classificação para uma final 17 anos depois. O centroavante Papo foi decisivo, com um gol e uma assistência. Eu cresci no clube, cheguei aqui com 13 anos, foi um ano depois daquela final. E escutava sempre os torcedores, o nosso presidente falando que o sonho do clube era voltar à final da Libertadores. Passou muito tempo, mas o clube, enfim, volta à decisão. E é muito especial, não só para mim, não só para os meus companheiros, mas para toda a torcida, todo o staff, toda a diretoria. Algo muito grande para o clube. Um grande sonho estar disputando a final da Libertadores. Nós que já ganhamos 2 torneios internacionais e aqui da América do Sul e sonhamos em ganhar a Libertadores. Um dos remanescentes deste ciclo vitorioso atleticano é o zagueiro Thiago Heleno. Pode levantar a taça esse sábado. E passa o filme, cara, passa o filme porque o Atlético ele é um clube que me abriu as portas, é um clube que merece demais essa Libertadores. Claro que tem as dificuldades, mas a gente está trabalhando todos os dias para poder superá-la, né? Então, um adversário totalmente difícil, né? A gente tem que se preparar bem. Então, esse filme é a taça, né? A gente fica imaginando a taça, imaginando, comemorando depois do jogo, mas antes disso a gente pensa também na necessidade de fazer o jogo, né? A gente tem que entrar bem, tem que terminar bem, né? Para que essa festa aí seja feita no final. Né? Então, passa o filme, mas independente de levantar a taça no momento, eu quero que seja campeão. A conquista máxima na América do Sul, a chance de disputar o Mundial de Clubes pela primeira vez e a recompensa de um elenco que construiu uma incrível trajetória nas Libertadores, vencendo gigantes pelo caminho. O Furacão se aproxima e ele pode derrubar. Equipe muito forte, o Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho a campanha do Flamengo para chegar até essa decisão. E eles decidem o jogo aqui todo dia, não é? Hoje, João Pedro Sgarbi. Boa tarde, todo mundo no clima do Outubro Rosa. Uma campanha de conscientização muito importante. Chico Garcia estava contando a história do Furacão. Legal, hein? Esse Furacão aí, o Flamengo tem que abrir o olho. Furacão não é ventinho, não. Ainda mais com o Filipão no banco de reservas. Né? Ronaldo Schiaparelli também por aqui. Boa tarde, Rona. Boa tarde, menina Renata. Boa tarde a todos vocês. Time forte também, né?
O Ronaldo joga amanhã também, não é Libertadores, mas joga amanhã também. É amanhã. E aí? Você foi visto, hein, VP? Toma cuidado, vai. Denilson Show, dá uma olhadinha porque Everton Guimarães está no telão e ao lado dele, aquela bandeira. Quem será que está com a bandeira do Atlético Paranaense? Vamos revelar este mistério. Boa tarde para você que está em Curitiba, Arena da Baixada. Quem será, hein? Esse é dos meus, hein, gente? É furacão, vai em Curitiba, daqui a pouquinho o hashtag partiu, vai aqui, seremos campeões, acreditem, Atlético, seremos campeões. Que loucura! João Paulo Capelares lá em Curitiba e já da capital paranaense me traz as informações do Furacão. Agora, antes de apresentarmos essa campanha do Flamengo, o outro lado da história, Chico Garcia, o Furacão foi surpreendendo, silenciosamente foi fazendo seu papel, eliminou um gigante como o Palmeiras e agora faz essa decisão em Guayaquil, uma campanha que merece elogios. Demais, né? Deixar um Estudiantes em La Plata, com uma vitória em La Plata e depois o Palmeiras pelo caminho, realmente não é para qualquer um, uma campanha muito legítima. O problema é o momento do Atlético Paranaense. A gente sabe que é outra competição, outro jogo, tudo diferente, mas a única ponta de dúvida que a gente tem é porque depois disso o Atlético meio que parou de jogar. E aí, não sei se uma certa acomodação, acho que até é natural, mas aquele futebol competitivo, ele não apareceu nesses últimos jogos do Brasileiro. Por outro lado, sempre que o Atlético jogou na Libertadores, ele foi um osso duríssimo de roer. E quando a gente fala de um jogo único apenas, a gente sabe que as estratégias são diferentes, né? Em relação a duas partidas, em que você às vezes segura um resultado. Ali não tem muito o que fazer, se decide tudo ali naquela hora. A gente sabe da qualidade do Flamengo do outro lado, mas sabe também como o Felipão gosta desse tipo de jogo, desse tipo de competição. É um cara que tem 27 títulos na carreira e todos os possíveis, né? É um campeão do mundo, já ganhou 2 vezes a Libertadores. Ele tem o caminho das pedras, ele sabe como fazer para chegar lá. É que realmente, se a gente colocar na comparação, o Flamengo é o favorito, mas eu não duvidaria desse Atlético, não. Denilson, em 2005, o São Paulo levou a melhor, ganhou aquela Libertadores do Furacão. E vale lembrar, para quem ainda era novinho, tipo Sgarbi, assim, que o Furacão teve que jogar no Beira-Rio. Teve que jogar no Beira-Rio contra o São Paulo, não é? São outros tempos. Eu gosto de olhar para o que o Furacão vem fazendo ao longo dos anos. São 2 sul-americanas, ganhando a Copa do Brasil do meu Inter em 2019. Um time que pegou gosto de fazer grandes jogos e de estar em grandes decisões. E agora não é diferente. E, Loirão, e uma administração saudável, né? O Atlético Paranaense tem uma administração saudável, financeiramente é um time resolvido, é um dos melhores, se não o melhor do futebol brasileiro. A gente fala pouco sobre isso, mas é importante a gente falar dessa questão financeira de um clube, que a gente critica tanto, né? A administração de um clube, e o Petralha vem fazendo ao longo desses anos um trabalho bem interessante em relação à administração do clube. E aí vem as conquistas, porque quando você tem a parte de cima sendo transparente e correta com os atletas, que são os protagonistas, em algum momento o resultado tem que aparecer, e nos últimos anos vem aparecendo. Você falou aí de Sul-Americana, agora uma final de Libertadores, e sendo final única, tudo pode acontecer. É um time que mais compacto, um time que vai ter que jogar num coletivo e fazer esse coletivo funcionar, contra um time que tecnicamente e individualmente é muito bom. Ronaldo, e a gente vê que o Felipão era para ser diretor. De repente, o cara vira treinador, aceita ali, pelo menos na emergência, resolver para o Atlético Paranaense. E quem diria que ele estaria na decisão da Sul-Americana, da Libertadores, é uma decisão sul-americana. E principalmente, o Felipão, ele fala que no ano que vem ele quer ser diretor, não quer mais seguir a carreira de técnico e pode se despedir com um título de Libertadores. E poder escolher, né, no auge da carreira, porque tá no auge da carreira aí o Filipão, como não? Tá disputando uma final, ele tá no auge da carreira, uma final, tá lá, sendo todo mundo conversando com ele, ele se dando ao luxo também de lembrar das pessoas que pisaram nele, e agora querendo babar o ovo dele lá, ele já falou, não quero misturar, seguindo a carreira dele ali, ó, forte na passada. Por isso que o Filipão, ele agrada todos os jogadores, e quem da imprensa também tem um coração bom, porque o Filipão conhece todo mundo.
Felipão sabe, ele marcou os caras que pisaram nele aí também. Então, agora nada mais justo que ele aproveitar essa fase, aproveitar e poder escolher. Acho que não tem coisa mais gostosa e quando você chega no momento da sua carreira, você pode escolher o caminho que você quer seguir e você ter credibilidade, você ter títulos, né? É o lastro, como se diz lá no sul, né? O lastro, tem que ter lastro. O Luxemburgo usa essa palavra. Quem? Luxemburgo. Amara. Não, é o seguinte, o Denilson falou uma coisa que tem que ser vista com bons olhos por todos os times paulistas também, que a gente fala mais aqui para São Paulo, né? O pessoal fala, vocês falam mais para São Paulo, não sei o quê. Aproveitar o regional para colocar molecada. Porque esse time do Atlético fez o que no começo do ano? Fica tomando dura nos eventos aí. Os caras ficam bravos. Aí você vai pro qualquer lugar e fala, você tem que falar do meio. Eu falo, muito carioca, você fala do meio. Então é isso, Renato. Eu acho que quando você tem lastro, pode escolher. E o Filipão é esse cara. Esse cara aqui, se tem que reverenciar um cara como esse por tudo que ele fez no futebol brasileiro. Sgarbi, mas a gente vê um Furacão que tem um estilo bem diferente de jogo do Flamengo, mas que é altamente competitivo, não é? É um time que realmente me surpreende o que ele vem fazendo agora no Campeonato Brasileiro, muito abaixo da expectativa, mas talvez seja também porque está muito concentrado, focado nesse jogo de amanhã. Ah, com certeza o foco total, assim, é a Libertadores, né? Ter uma chance de ganhar esse título, assim, e não é nenhuma surpresa hoje a gente falar, tudo bem, chegou em 2005 na final, mas hoje a gente fala de um Furacão na final da Libertadores. Não é nenhuma surpresa, porque é um time que vem numa ascensão absurda nos últimos anos, vencendo títulos, contratando bons jogadores. O Vitor Roque é um exemplo disso. O Fernandinho volta do Manchester City lá na Europa, em fim de carreira tudo bem, mas destrói aqui no Furacão. Então é um time muito bem montado, muito bem treinado. E lógico, no Brasileirão assusta um pouco, até porque tem São Paulo se aproximando, tem Atlético Mineiro se aproximando, Fortaleza, Botafogo. Assusta, tem que tomar cuidado, porque tem que ter um plano B. Só que também se vencer amanhã, ninguém vai ligar pra Brasileirão pra mais nada, aí era. Só festa que vale a pena. Tem que se recuar um pouquinho com o Flamengo, senão tendência ao Pedro, as caretas, Gabigol aí, o bicho pega. Esse é o grande problema, Everton Guimarães. Quem ganhar vai pro topo, comemora, objetivos cumpridos. Mas quem, no caso do Furacão, se o time não vencer, vai ter que olhar de novo pro Brasileirão e só tem 4 rodadas pela frente. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Renata. Beijo. Abraço a todos. O Atlético Paranaense, Renata, veja você, fez a final da Copa do Brasil ano passado com o Atlético, agora está na final da Copa Libertadores, 2 títulos sul-americanos, Copa do Brasil campeão também. Então, se olharmos bem para a questão de gestão, querendo ou não, é um modelo, né? Nós temos alguns clubes que fazem gestões muito interessantes. Com exceção da SAF, que já viraram, o Cruzeiro hoje... E aí, já decidiram os vídeos, qual vai ser? Por razões óbvias, lógicas e já conhecidas. O Grêmio, acredite ou não, né? O Grêmio caiu... Tem alguma coisa decidida já ou nada? Só treta? E o América, que é uma grande referência. O Atlético Paranaense já há muitos anos. E a opção do Atlético Paranaense em priorizar as Copas... 10 vídeos é pouco? Títulos e finais. Bota 15. Agora me chama a atenção... Bota 15. De pessoas que insistem... Manda 15, manda 15. É melhor ter mais do que ter menos. Ultrapassado, né? Aí eu acho assim, eu vejo o Atlético Paranaense com uma gestão extremamente moderna, é um clube moderno, né? De ações modernas, e aí ele busca o Filipão. Você está vendo a importância, Renato? A importância de uma fusão entre o novo e o que não é tão novo, mas não esquece. As ideias do Filipão estão aí, o Filipão, vez por outra, está chegando, está conquistando, ou pelo menos disputando algo muito importante. A história do Filipão, essas décadas todas, está aí o Filipão. Essa é do pé? Na final de Libertadores. Não, né? O homem é bruto mesmo, né? É verdade, todo respeito e admiração pela carreira do Felipão, não é? E olha que foi meu arquirrival lá no Grêmio há muito tempo, e o cara sempre se destacou. Já tem o Flamengo, lá no Flamenguista, Capelanes. Eu tenho uma imagem comprometedora sua aí, depois eu vou mostrar no programa. Uma imagem que fala por si só. Mas e aí, confiança total em Curitiba, Capelanes? Quem está mostrando o patrocinador aí, pô?
Renata, confiança total. Agora eu tô preocupado com essa imagem aí, mas não tem problema não. Ó, Renata, só queria falar, eu tô gostando do programa hoje, viu? Chico Garcia, Ronaldo, Denilson, Sgarbi, o Everton, você, todo mundo falando bem do Furacão. Eu tô muito confiante, ó. E anotem, eu só volto do Equador com a taça. E essa camisa voltará, é a camisa do título, toda ela autografada com os nossos heróis. Daqui a pouquinho meu palpite... Macaulay! Deu aquela congelada. Isso é bom ou mau sinal, hein, Rona? Eu acho que é coisa ruim. Vocês lembram quando o Rogério Ceni caiu aqui? Vocês lembram quando o Rogério Ceni caiu na véspera da final da Sul-Americana? Olha aí. Já era, cara. Tomara que não seja nada, né? Pare. Ó. Tem gente secando aí, não é? Olha só, pra você que está pensando em comprar ou trocar de carro, o seu lugar é no Auto Shopping Global, o maior shopping de automóveis do Brasil. Lá você encontra as melhores ofertas e condições para fazer um bom negócio. São mais de 65 lojas de automóveis e 3.000 veículos novos e seminovos em um único lugar. Além disso, tem uma ótima estrutura para facilitar na hora da compra. Estacionamento, praça de alimentação, financeiras, serviços automotivos, corretoras de seguro, kart indoor e muito mais. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha um mundo de carros na palma da sua mão. Lá ele. E gratuito. Não perca tempo. Visite o Auto Shopping Global na Avenida dos Estados 8000 em Santo André. Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. E agora... YouTube para falar do São Paulo, que bateu no último minuto o Atlético Goianiense e tá firme e forte, não é? Nessa briga por Libertadores. Já Flamengo e a campanha até agora, até a final da Libertadores. João Pedro Sgarbi, você que estava no Morumbi, sofreu até o último minuto, mas aí comemorou com o Luan, com a torcida, com os jogadores. Resultado fundamental. Meu Deus do céu, esse time tá... Não, o importante é que sextou com essa de São Paulo hoje. O ponto principal, Essa de São Paulo? Essa de São Paulo. Não, o que importa no final vai ser esses 3 pontos, são os 3 pontos, essa vitória. É o que importa. Não pode sofrer tanto quanto sofreu ontem. Pelo amor de Deus, o torcedor lá tava... Não, eu tava só esperando a derrota. No nosso grupo lá, a gente falando, tava só esperando a derrota. Eu achei que tava com cara de empate, o jogo. Nossa, achei que tava com cara de empate. Mas olha que o Atlético merecia, se não fosse o Felipe Alves. O futebol não tem merecimento. Mas o goleiro Renan sai muito mal, né? No gol do Luan. Foi mal, foi muito mal. Não, ele sai mal, esse Gabi volta mal. É muito estranho o jeito que ele tirou a bola. Porque ele volta e troca com o zagueiro. Exato. Não, e a gente faz um contraponto, porque daí, por outro lado, o Felipe Alves, que foi um goleiro que chegou muito desacreditado, é um dos jogadores principais nessa reta do São Paulo, inclusive na Libertadores, está muito bem, mais um jogo que ele foi bem, pegou pênalti contra o Palmeiras. A defesa que ele fez no chute de Jorginho. Nossa senhora, ali foi absurdo. Praticamente a queima-roupa. E muito importante gol pro Luan, porque o Luan é um cara que em 2021 foi protagonista em grande parte da temporada, paulista, tudo. É um moleque do bem, um cara super gente boa, assim, que trabalha, que vai pra cima. Teve uma lesão rara, se machucou, e ele voltar num jogo desse, um resultado tão importante, ele fazer um gol, que parece muito gol que ele fez até na final do Paulista. E ele sai comemorando daquele jeito dele todo feliz, foi muito emocionante, muito bonito. Eu falei pro Denilson, Chico, que o Atlético Goianiense, pelo futebol que pratica, não mereceria estar na zona do rebaixamento. Se enrolou nas Copas, né, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, mas é uma equipe que dá um calor aos adversários. Há poucos dias perdia de 2-0 pro Fluminense e virou 3-2. Mas aí empata com Juventude, aqueles resultados que você não recupera. Mas ontem era visível, né, que quando chegava na frente faltava qualidade para definir. Mérito também do Felipe, né, que fez várias defesas, mas um time que produziu tanto no segundo tempo, por conta dos erros, na minha opinião, do Rogério Ceni, expondo um pouco o time, tirando ali o Andrés Colorado, botando o Moreira ali no meio. Ficou um meio campo muito leve, né? O Moreira e o Tales, e aí o Atlético dominou o segundo tempo, criando muitas chances, mas também falta de competência na hora da definição. O Atlético poderia ter conquistado o resultado, e o resultado disso é o time estar na zona do rebaixamento. Agora o São Paulo, como disse o Juvena, sofreu mais do que poderia, ou do que imaginava, enfim, e o resultado foi o melhor de tudo que aconteceu ontem.
Ronaldo, quem diria, hein? Estamos no finalzinho do Brasileirão e o São Paulo está se credenciando e muito a uma vaga na Libertadores. Está encostando no Galo já também, né, o São Paulo. E vão se enfrentar na próxima rodada. E a gente vê que essa final do campeonato aqui tá esquisita mesmo, né? Os jogos esquisitos. A bola pega lá atrás, na costas do goleiro, o goleiro sai mal do gol, entrega a bola no meio da zaga. Final de temporada. A linha do VAR ainda não se encontrou terminando o campeonato. Quer dizer, é um negócio esquisito. Isso, são 4 rodadas para definir tudo no Campeonato Brasileiro. Ontem já tivemos a primeira definição oficial, porque o Palmeiras campeão todo mundo já sabe, mas o Juventude rebaixado. Ué, mas o Inter tem 0,015%? Não, isso ontem. A matemática que diz, não sou eu. Aí você tem que brigar com a matemática. 99,999%. Por isso que eu disse, resultados oficiais. Ô Bebê, o São Paulo pra você vai pra essa pré-Libertadores? Ou de repente até pra uma Libertadores? A Libertadores é muito complicado, muito difícil. Agora, se você pegar a sequência do São Paulo agora, o São Paulo tem Fluminense pelo caminho ainda. Vai no Maraca. São Paulo tem Fluminense pelo caminho. E o Galo, né? Tem o Galo agora. Tem o Inter na penúltima rodada. Por isso a importância da vitória de ontem, você vai com o Galo, você consegue um empate com o Galo, é um resultado legal, mas enfrentar o Fluminense não é complicado. Eu vou o Inter. Tô na laranjinha. Já tá pensando nesse jogo São Paulo e Atlético Mineiro? O São Paulo, há poucos dias nós vimos o Sgarbi preocupado, chateadíssimo com o São Paulo, preocupado, com medo até de ser rebaixado. Então, o São Paulo está um ponto só atrás do Atlético. Veja só a campanha que o Atlético vem fazendo, uma campanha constrangedora que o Atlético vem fazendo. E aí, ontem foi pior a competição que vai ser difícil contra o São Paulo. Na sequência, a campanha do Flamengo até a final da Libertadores. Mas no último domingo, o Viva Sorte sorteou uma casa mobiliada ao vivo aqui na Band. E o ganhador foi o senhor Márcio de Hortolândia. O próximo sorteio será ainda mais especial. Uma casa e um carro na garagem. Dia 6 de novembro, Viva Sorte vai ter o sorteio de uma casa com carro 0 km na garagem. Veja o recadinho. Eu e o Marrone temos um recado especial para você que está aí ligadinho no Jogo Aberto. Não é Marrone. É isso aí, Bruno. Você vai acompanhar aqui na Band o Viva Sorte. Tem prêmios